Realizar uma cerimônia de casamento em um país estrangeiro faz parte dos planos de muitos casais. Mas quem deseja oficializar o matrimônio fora do Brasil deve ficar atento, viu? O Código Civil estabelece um prazo para registrar a união. Entenda na reportagem. Apesar de ser brasileira, a Cíntia mora há quase 10 anos fora do país. Em 2010, ela se casou com um francês numa cidade no norte da França. E olha que, segundo ela, existe uma diferença muito grande entre o casamento francês e o brasileiro, viu? A gente tem um prazo de até 30 dias antes do casamento de entregar um dossiê, né, com todos os meus documentos pessoais, o meu marido, mas também o que eu acho que é o principal, que é o formulário que especifica qual que é o regime de matrimônio que o casal opta a fazer naquele momento, né? Então, a partir dali, você sabe o que cada regime implica, né, em termos de direito e deveres. E uma vez que você faz essa opção, o casamento é celebrado pelo prefeito, que lê diante de todos os convidados quase que foi a opção que o casal fez. Eu acho que isso é muito explícito na França, porque houve já vários problemas. Eu acredito que existe um eco aqui no Brasil sobre a mesma problemática, de que pessoas que se casavam, principalmente estrangeiros que se casavam e que não conheciam, né, as leis locais. Então a coisa é bastante explicitada, inclusive durante a cerimônia. Em 2011, ela fez uma cerimônia para amigos e parentes aqui no Brasil, mas sem valor legal de união civil. E hoje ela pensa na possibilidade em registrar o casamento aqui no país. Eu moro fora do Brasil já tem quase 10 anos e eu sinto essa necessidade de manter as grandes decisões que eu tomo no outro país, que elas têm algum impacto aqui. Eu sou daqui, minhas raízes estão aqui, minha história está aqui. Eu acho que é importante o meu casamento também ser reconhecido aqui, né? Então são dois processos diferentes. Mas claro, eu quero muito fazer isso. Sobretudo depois do nascimento do meu filho, né? Eu acho que isso engrandece ainda mais essa urgência. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o casamento em outro país é válido e legítimo aqui no Brasil. Mas para ter efeito jurídico, ele precisa ser registrado em algum consulado brasileiro e transcrito num prazo de 180 dias em algum cartório de registro civil na cidade do matrimônio. Mas, segundo esse advogado especialista em direito internacional, os noivos precisam ficar atentos ao regime de bens. Nós temos, basicamente, os mesmos tipos de regime de bens em vários países do mundo. Ocorre que nós temos no Brasil o chamado regime legal, que é a comunhão parcial, ou seja, se o casamento for celebrado no Brasil e não houver a celebração de um pacto antenupcial, se as partes não dispuserem como o patrimônio será dividido, se não celebrarem por instrumento próprio essa divisão, essas regras, aí vai valer o chamado regime legal de bens, que é o da comunhão parcial. Ainda segundo o advogado, o cônjuge que omitir o casamento no exterior e casar com outra pessoa aqui no Brasil pode responder por 2 crimes. Primeiro, falsidade ideológica, pela alegação falsa que ela acabou fazendo. Segundo, nós temos aí o crime de bigamia, também previsto no Código Penal. E nós temos que lembrar que, para efeitos civis, esse segundo casamento, tendo em vista que houve a omissão da informação com relação à manutenção do primeiro casamento, que não foi rompido pelo divórcio, que esse novo casamento será nulo. De acordo com o IBGE, entre 2016 e 2017, houve uma redução de 2,3% no número de casamentos. Enquanto isso, o número de divórcios teve um aumento de 8,3%. Bom, e se você pensa em casar, seja no exterior ou no Brasil, é primordial seguir a legislação. O indivíduo se casa no exterior e acha que esse casamento não tem validade aqui. Outras vezes ele sabe que tem a validade aqui, mas ele acha que a validade é automática, que todos os efeitos serão automáticos e seguirão o casamento que já é celebrado no exterior. E muitas vezes, anos depois, quando eles vêm residir no Brasil ou já residissem no Brasil, numa questão de sucessória, né, havendo a morte de um dos cônjuges, esse casamento ele não terá o trâmite normal com relação ao reconhecimento automático da questão sucessória.